Opa, Wesley, entrou aí? Eu vou te chamar aqui. Vai enquadrar agora aqui. Enviei a solicitação aí para você aceitar. Está aguardando a confirmação. Aceitar a solicitação. A gente já começa, beleza? Não pôde participar. Vou tentar de novo aqui. Tentei de novo aqui, Wesley. Vamos ver se dá certo. Tentei enviar. Acho que agora foi. Salve, salve, cidadãos de bem! E aí, Wesley? Beleza? E aí? Tudo certo, cara? Opa! Tamo junto, cara. Na correria, faz 10 coisas ao mesmo tempo, mas tamo aí. É isso aí, campanha é isso mesmo, cara. E não pode parar. Exatamente. Ô Wesley, eu queria começar na nossa entrevista. A gente fez um card hoje. Eu não sei se você chegou a ver. A imagem desse card são vários plásticos, vários lixos, né? Que estão no rio, assim. Tipo uma imagem retratando a poluição de rios. E eu acompanho um pouco o seu trabalho e eu sei que você se interessa um pouco por essa causa do meio ambiente. E eu queria começar essa conversa puxando um pouco para essa sua luta e para essa sua história. E aí, em cima disso, eu queria fazer a pergunta. O que a gente pode fazer em São Paulo para diminuir os lixos que são jogados nos rios na cidade? Bom, a primeira coisa é que não é lixo, né? É resíduo. E todo resíduo, ele deve ser tratado como tal. Deve ser tratado como tal. Todo resíduo, ele pode ser reaproveitado, né? Depois dos resíduos, tem os dejetos. Os dejetos, eles não são reaproveitados.
boa parte de todo o resíduo produzido, ele basicamente 90% pode voltar à cadeia e ser utilizado ou reutilizado, enfim. A gente tem que fazer o que a Periferia Ativa Búfalos faz. Todo mundo que é militante, ativista, tem que fazer o que a gente faz aqui na periferia, que é prestar educação ambiental, ensinar os nossos jovens, ensinar as nossas crianças de onde vem a nossa água. As nossas águas, elas vêm dos mananciais e os mananciais eles precisam ser tratados como tal. Então, a partir da educação ambiental, a gente consegue mudar a cabeça da população no geral e diminuir a quantidade de resíduos. Você vê, a maior parte dos resíduos que boiam, os rios, os córregos, as represas, são resíduos recicláveis, né? E como tal, esses resíduos devem ser tratados, voltar para a cadeia, para a logística, para ser reaproveitado. Então, a educação ambiental em primeiro lugar, campanha de conscientização em segundo lugar, né? E discutir políticas públicas e principalmente de resíduos com as periferias, que é onde estão exatamente os nossos córregos, os nossos mananciais. A educação tem que ter uma educação exclusiva para os nossos mananciais, tanto na Cantareira, Guarapiranga, Bins, tem que tratar a questão dos resíduos sólidos como educação, né? E daí a gente trabalha o resíduo orgânico, trabalha a coleta de óleo, trabalha o material reciclável, enfim. A nossa luta é essa, a gente vem de uma militância de mais de 10 anos, onde a gente mistura o festival de música com a educação ambiental e tentamos conscientizar as pessoas. Essa trajetória que eu tenho, ela já vem de família, né? Meus tios todos, eu mesmo, na minha infância inteira, quando não tinha trabalho, a gente catava material reciclável, meus tios até hoje, né? Minha tia Lourdes falecida, tia Lourdes, que todo o Apurá conhece, trabalha a questão dos resíduos e a gente precisa fazer um pouco disso, assim. Toda militância tem que ter trabalho de base. Os partidos políticos estão dentro das universidades, eles precisam sair das universidades, porque enquanto a gente não faz o trabalho de base, a Igreja Universal está fazendo o trabalho de base nas periferias de São Paulo. Então tem que sair do meio acadêmico, desse choque, né, de esquerda contra a esquerda, aqui é mais esquerda, e ir para as periferias, trabalhar a educação, trabalhar a politização, trabalhar tudo que a gente tem que trabalhar, que é isso que a Periferia Ativa Búfalos faz. Oh, legal, Wesley. Eu concordo com tudo que você falou. E eu vi aqui que você já é uma liderança política jovem, você já atua na política. E eu queria saber um pouco dessa sua experiência, se você teve algum resultado positivo, quais foram as suas impressões de já trabalhar com política mesmo jovem? Olha, a gente passou por muita coisa, assim, né, na questão dos mananciais. É uma luta muito difícil, o Brasil é o país que mais mata ativista, e ativista ambiental está em primeiro lugar de mortes nos nosso país, né? E da mesma forma, eu fui ameaçado, eu passei por processo, me processaram por plantar árvores, recebi processo, tive que pagar 24.200 vendendo trufa por uma incorporadora milionária, presidente do Secov, que me acusou de esbulho possessório de uma área de APP, é uma área de preservação ambiental, uma nascente que toda a população do Jardim Apurá preservava, e numa situação específica, onde a gente trouxe Marina Silva, trouxe várias personalidades que também plantaram árvore, essa incorporadora, né, ela decidiu processar o elo mais fraco da cadeia, que foi justamente eu e outros 2 ativistas do Parque dos Búfalos. Então a gente sofreu ameaça de morte, sofreu retaliação, fui espancado, fui processado,
E os ganhos de tudo isso, além do aprendizado da política, é justamente a gente conseguir fazer um trabalho de base. Fazer o trabalho de base, que é uma coisa que os políticos, que os partidos tradicionais não querem fazer, né? É o que a gente faz, e é por isso que a gente apanha. Porque a gente tenta conscientizar as pessoas na parte mais vulnerável do elo, que é justamente a periferia de São Paulo. Então, nesse período todo, a gente trouxe uma organização social aqui para a região, né, para atuar politicamente nas políticas públicas ambiental. A gente, eu fui assessor parlamentar também do grande Ricardo Yang, grande Ricardo Yang, está apoiando a gente, inclusive, na candidatura da Periferia Ativa Búfalos, Legal. 12777. E a gente conseguiu preservar 550 mil metros de área verde aqui no Parque dos Búfalos. A gente conseguiu proteger na cidade de São Paulo 27 áreas que estavam sofrendo com a especulação imobiliária, que receberam ali o mapeamento no zoneamento de ZEPAM, Zona Especial de Preservação Ambiental. A gente conseguiu fazer um coletivo que se chama Rede Novos Parques, que é um coletivo de proteção das áreas verdes de São Paulo. A gente escreveu uma lei de proteção ao meio ambiente, que é a Zero, que infelizmente não tramitou na Câmara Municipal, porque não era de interesse dos vereadores que estavam lá, que é a Zero, Zona Especial de Regeneração Orgânica. A Zero é uma lei que a gente produziu justamente para proteger as áreas livres de construção, não só as áreas de Mata Atlântica, de preservação permanente, mas as áreas livres de construção no geral. São Paulo tem 2,2 metros quadrados de área verde por habitante. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a gente tem que ter no mínimo, para ter um pouquinho de qualidade de vida, 15 metros de área verde por habitante. Então a gente está muito abaixo, e isso graças à Zona Sul. A gente só tem 2,2 metros de área verde por habitante, graças a Parelheiros, né? Que é o nosso coração verde da cidade. Então, a gente produziu essa lei justamente para incrementar um pouco mais as áreas verdes de São Paulo. A gente conseguir assegurar a não construção, a não edificação dessas áreas. Bom, um pouco disso, os ganhos foram esses. A gente conseguiu trazer essa organização social, onde a gente proporciona educação ambiental para as crianças e jovens, né, na região de Manancial. A gente escreveu vários projetos de educação ambiental, de reciclagem, cooperativas. Infelizmente, a atual gestão não tem compromisso nenhum com o meio ambiente, não tem compromisso nenhum com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a gente... Isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Eu queria te perguntar, como que você avalia a gestão atual no que se refere ao meio ambiente? O que vocês acham que eles estão errando? Bom, nós temos 168 parques pelo atual plano diretor para implementar. E o atual prefeito, Covas, não implantou nenhum. Nenhum. Ele reabriu 2 parques na Zona Sul. Ih, acho que você caiu, ele caiu, hein? Pera aí. Chamei de novo aqui. Estava falando sobre um pouco da gestão Covas.
Oi, tá ouvindo? Ô, Wesley, caiu. Caiu. Então, você ia... Na estrada. Não, tudo bem. Você ia fazer uma pequena avaliação aí da gestão Covas. Tá falando sobre os O parques. atual prefeito não tem compromisso nenhum com o meio ambiente. Ele colocou na meta de... Eu participei, inclusive, do plano de metas dele na discussão, e a gente colocou 10 parques. Ele se comprometeu em implementar esses 10 parques. Nem a menina dos olhos dele, que é o Parque Augusta, ele conseguiu implementar. Os 2 parques que ele reabriu já existiam, que é o Parque Itaim e o Parque Varginha. Ele reabriu esses parques, porque eles estavam fechados para reforma. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos foi adiada. A resolução que delimita aí 10% dos ônibus usarem etanol até 2020 foi adiada para 2024. Enfim, o atual prefeito é zero meio ambiente. Descaso completo. 87 novas ocupações nas áreas de mananciais, devastando aí mais de 2 milhões de metros quadrados de área verde. Então, a atual gestão não se preocupa, não implementou a OIDA, não constituiu novamente a OIDA, que é o programa Operação em Defesa dos Mananciais, em Defesa das Águas. Ele não implementou a OIDA, ele não fez nada para o meio ambiente, é zero meio ambiente. Os ambientalistas de São Paulo precisam olhar isso. O PSDB é zero para o meio ambiente. Até o Kassab, que era... Até o Kassab fez alguma coisa? Que é um liberal... Que era um liberal, não. Kassab, na época, na gestão Kassab, com o Eduardo Jorge, ele fez muita coisa. A gente tinha 33 parques em São Paulo. A gente saltou para 108 parques. O Eduardo Jorge implementou a lei dos 100 parques em São Paulo. E ele implementou 108 parques em São Paulo. Entendeu? Colocou a cidade limpa. Colocou também a questão dos carros aí, eu não sei o nome, que eu não dirijo, não entendo nada de carro. Mas a que mede o CO2 dos carros aí, e que foi retirada na gestão Haddad, porque tinha, sei lá, parentesco aí nas empresas, enfim. Controlar. Exatamente. Ele foi tirada na gestão Haddad uma lei que era benéfica para a cidade de São Paulo. Né? Ele não retomou, o atual prefeito não retomou o controlar na cidade. Né? A Lei Nacional de Resíduos Sólidos foi adiada. A lei que garantia 10% do diesel, né, e da gasolina usada aí pelos ônibus também foi adiada para 2024. Enfim, colocou 10 parques para implementar até o final desse ano aqui, ó. Não implementou meio. Não tem uma árvore a mais na cidade implementada pelo atual prefeito. Então não tem o que falar. O Bruno Covas é zero meio ambiente, é zero resíduos sólidos, é zero Operação Defesa das Águas. Tem 187 ocupações novas nos mananciais, mais de 2 milhões de metros quadrados devastados na cidade de São Paulo. É vergonhoso, realmente, é vergonhoso, Wesley. Eu queria, mudando um pouquinho de assunto, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Bom, você é um cara jovem, e o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você começou a se interessar por essa área de meio ambiente? Foi desde criança lá mesmo, ou foi algo que você foi entrando em contato um pouco mais velho já? Como eu disse, na infância eu sempre fui catador, né? Catava ali, porque a família é muito pobre, e daí eu tinha que me virar para comprar caderno, comprar tênis, enfim, daí eu catava latinha, né? Comecei lá na infância, depois eu fui trabalhar com cosméticos, onde a gente fazia a separação dos materiais e tal. Mas eu caí de cabeça mesmo em 2011, quando a gente sentiu a especulação imobiliária avançar sobre o bairro do Jardim Apurá.
E daí a gente conseguiu com o Eduardo Jorge, junto com o Gilberto Natalini, a DUP do Parque dos Búfalos, que visava proteger a área por 5 anos. Em 2012 foi decretada utilidade pública o Parque dos Búfalos, e daí, em 2013, foi revogada, onde eu me tornei um assíduo ambientalista. Enfim, mas eu sempre morei em manancial, desde a minha infância eu morei em área de restrição ambiental, e eu sempre tive um pouco dessa consciência, assim, de preservação ambiental, exatamente por morar em frente à escola, morar perto do manancial, enfim, desde criança eu tenho essa consciência do que é o meio ambiente. É uma coisa que... Sabia que quando eu estava catando latinha, eu estava prestando um serviço ambiental. Estava sempre presente na sua vida, é isso, né? Exatamente. Ô Wesley, eu queria fazer tem uma parte da nossa entrevista que é um pinga-fogo. Eu faço uma pergunta e aí você responde rápido. Perguntas rápidas e respostas rápidas, beleza? Vou tentar. Vamos lá. Um filme. Fala um filme aí. Um filme? Cor Púrpura. Muito bom, muito bom. Um livro. Olha, o primeiro livro que eu li na vida, de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Excelente, clássico da literatura. Uma música. Uma música. Olha, são várias músicas que marcam a minha vida. Eu acho que Vento Litoral. Boa, acho ótimo. Que e agora, por último, um político, mas não vale o Ciro Gomes. Um político, qualquer um. Eu vou citar 2 que eu admiro bastante, tá bom? Pode. Que é o Ricardo Young e o Gilberto Natalini. Os 2 excelentes. Ô Wesley, agora tem uma outra parte da entrevista que a gente chama de Deu na Mídia. A gente pega uma notícia e pede para você comentar. De uns meses atrás, teve aquelas notícias de queimadas na Amazônia. E a gente teve a reação do presidente lá, enfim, eu acho que você viu, né, o que ele falou. E aí ele fez uma proposta lá de juntar os chefes de Estado, colocar num avião e sobrevoar a Amazônia para provar que não está tendo queimada. Esse é o tipo de presidente que a gente tem que lidar, né? Eu queria que você, como especialista na área, comentasse um pouco sobre essa questão da Amazônia e sobre essa reação do presidente Jair Bolsonaro. Difícil, né? Bom, como ativista do meio ambiente, eu pastei aqui em São Paulo com o Ricardo Salles. Ele desmontou os órgãos de fiscalização ambiental e está fazendo a mesma coisa no Ministério do Meio Ambiente, né? O Ricardo Salles, ele é um ministro do Meio Ambiente, como diz Marina Silva, anti-meio ambiente. Então, não tenho o que comentar do atual presidente, assim. Ele é um zero à esquerda, ele é um cara que se elegeu falando que ia desmatar mesmo, que ia acabar com os índios, que ia acabar com os quilombos, que ia acabar com tudo. E ele está cumprindo com isso, assim. Só que a gente precisa, né, a esquerda no geral, né, os progressistas, o centro, precisa se unir nesse plano para justamente retirar esse presidente de lá, porque não dá para a gente passar todo dia cada dia que ele passa ali na presidência é um bioma sendo destruído. Tá indo embora o Cerrado, os Pampas tá indo embora, Mata Atlântica foi embora, entendeu? E o cara tem que sair de lá, porque enquanto ele continuar sendo presidente, todos os dias a gente vai chorar lágrimas de sangue,
né, com a destruição aí, com as mortes todas que estão tendo, não só as nossas florestas, mas como dos povos originários das áreas aí, né? A gente teve um aumento muito grande, muito expressivo, e a gente precisa urgentemente tomar uma providência, né? O povo se uniu aí no impeachment da Dilma Rousseff, precisa se unir também no impeachment de Jair Bolsonaro, para que a gente possa desmontar esse governo que não é só zero meio ambiente, mas é zero povo, zero tudo, zero social, zero tudo, zero educação, zero... Ele é um zero à esquerda, né? É isso mesmo. Um zero à direita também, porque de liberal não tem nada. Também não, é verdade. Nenhum liberal, em sã consciência, apoia esse cara. Ô Wesley, queria fazer uma outra pergunta, antes da última. Se você for eleito vereador, qual seria a sua primeira atitude? Olha, eu tenho 3 primeiros pedidos aí. 3. CPI dos convênios das creches, CPI dos transportes novamente e CPI para investigar a questão dos 2.000 licenciamentos que a gente fez durante a gestão Haddad, que libera simplesmente empreendimentos nas cidades, sem estudos de impacto ambiental, sem estudos de impacto de vizinhança, sem qualquer consentimento da população do entorno, né? Para você ter uma ideia, essas leis aí em terra indígena, esse interesse social em terra indígena aqui no Jaraguá, é um desses licenciamentos que foram feitos. Então a gente precisa chamar, desculpa, errei o nome, não foram 2.000 licenciamentos, foram 3.000 licenciamentos feitos de forma recorde na gestão Haddad. E o Bruno Covas está se aproveitando disso. Então a gente precisa chamar essas 3 CPIs aí, urgente, acabar com apadrinhamento de convênios de creche, de políticos, acabar com essa máfia dos transportes aí e acabar com esses licenciamentos a toque de caixa que a gente teve, né? Porque isso, de fato, decretou o fim do licenciamento ambiental na cidade de São Paulo. E a gente precisa correr atrás disso. Então, essas 3 CPIs, com certeza, estarão nos meus primeiros pedidos. Ótimo, excelente, excelente. E, bom, a gente está caminhando para o final. A gente sempre faz essa pergunta, e eu vou encerrar com ela aqui. Por que a política? Porque fora dela a gente consegue mitigar os efeitos. Assim, a política ela é a resolução das nossas vidas. E nós, como cidadãos periféricos, a gente precisa participar da política justamente porque a gente é o mais afetado com qualquer atitude que venha a ser tomado por qualquer governo. Então, fora da política é mitigação de efeito colateral. Legal, excelente resposta, Wesley. Eu queria te agradecer pelo tempo, eu sei que você está corrido aí, e eu particularmente, eu gostei muito da entrevista, eu aprendi bastante com você. Queria deixar meu muito obrigado aí, Wesley. Que isso, obrigado vocês pela entrevista, pela oportunidade. Peço desculpas aí aos nossos internautas, porque a gente de fato está correndo bastante. Estamos fazendo 3, 4 lugares por dia, porque a gente quer muito essa cadeira, queremos muito essa cadeira para conseguir implementar aí uma outra visão através das periferias, né? Uma políticas públicas para as periferias, vinda da periferia, pensado com a periferia. Então a gente tem se desdobrado muito, assim, a guerra aqui na Zona Sul não tem sido fácil, que a gente está enfrentando de fato os coronéis da política. Sei que tem muito candidato ideológico dentro do partido, dentro das candidaturas no geral, mas apoiar a nossa candidatura é apoiar de fato uma nova visão
vindo a partir das periferias, que é quem de fato precisa virar o centro da política, as periferias de São Paulo. Então, nos apoiar é isso. É isso aí, Wesley. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Wesley, Periferia Ativa, 127777. 12777, mano. 37. Tamo junto aí. 777. Falou, Wesley. Obrigado, abraço. mano. Tchau. Abraço. Tchau. Essa foi a nossa entrevista com o querido Wesley. Espero que vocês tenham gostado. Ela vai ficar salva aqui no IGTV. Abraço, pessoal.